Meu povo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Vai ser projetado aí, você pode acompanhar. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Pai, é diante dessa palavra que nós cremos como nossa única regra de fé e prática, que nós nos rendemos. O Senhor tem uma mensagem para cada um dos teus filhos que estão aqui, para cada um daqueles que adentraram por aquela porta ali. Que o Senhor, meu Deus, através do Santo Espírito, inunde nosso coração com essas verdades. Que o nosso coração seja aberto para receber a Tua palavra. Assim oramos, na dependência do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos. Quando a gente olha esse texto, e esse texto ele fala desse encontro que Jesus teve com aqueles que não eram, mas se tornariam os seus discípulos. Jesus sempre foi cercado de muitas pessoas. Onde Jesus estava, muitas pessoas também estavam lá. Eram pessoas que precisavam de uma direção, de uma palavra. Eram pessoas que precisavam ser curadas, restauradas, libertas. Eram pessoas que estavam indo interceder por outras pessoas que não podiam estar ali. Então Jesus era sempre cercado de muita gente. E ao chegar nesse lugar, e ao perceber que não teria condições de falar com as pessoas normalmente, o que é que ele faz? Ele entra em um barco. E ele pede para que o barco se afaste um pouco, para que ali, próximo à praia, ele pudesse ensinar as pessoas. Ao concluir o ensino, ele faz um milagre extraordinário, que a Bíblia nos mostra como uma grande pescaria. A grande pescaria, algo que os pescadores, Pedro e os seus irmãos que estavam ali, viram com seus próprios olhos. Eles passaram a noite toda, não pegaram nada, mas a obedecer a Jesus, eles fizeram uma pesca que nunca tinham feito em toda a vida deles. Algumas pessoas acham que andar com Jesus também é assim, ou é sempre assim. Algumas pessoas acham que andar com Jesus é somente viver milagre após milagre, bênção atrás de bênção. Algumas pessoas acham que ao entregar a vida para Jesus não terão mais nenhum problema, não terão mais nenhuma dificuldade, porque diante de qualquer dificuldade vão clamar ao Senhor e o Senhor vai resolver todas as coisas. E não é bem assim. Nós entendemos que os milagres farão parte da vida daqueles que andam com o Senhor, mas existem outras coisas que também faz parte da vida daqueles que caminham com Jesus. Jesus Cristo ele iniciou um processo de transformação na vida de Pedro e dos outros discípulos. Ainda não eram nem discípulos, mas ao olhar para aqueles homens, certamente Jesus percebeu que eles se tornariam seus discípulos e começa a investir na vida deles. Então entenda que toda intervenção do Senhor na sua vida, porque Deus quer continuar
crescendo na relação e nas intervenções dele em você. Eu creio, queridos, que a presença de Cristo em nossa vida é tudo o que nós precisamos para conseguirmos evoluir como pessoa, como cristão. É tudo que nós precisamos para alcançarmos lugares onde naturalmente não chegaríamos, fazer coisas que naturalmente não faríamos e só podemos fazer porque Cristo habita em nós. Eu quero convidar você a compreender como vive, ou um pouco de como vive aqueles que têm Cristo na sua vida, aqueles que confessaram Jesus como Senhor, aqueles que, assim como Pedro, deixaram tudo para trás e agora estão seguindo Jesus, conforme esse texto. O tema da nossa mensagem hoje é a presença de Cristo em nossas vidas. O que Cristo pode fazer em nossas vidas? O que essa permanência dele, como ele fala em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu já compartilhei aqui que um dos personagens que eu gosto muito, porque eu me identifico com muita coisa que ele fez, tanto coisas positivas, né, coisas certas, corretas, como também coisas negativas, porque eu também erro, eu já falhei muito, mas graças a Deus que eu posso encontrar em Cristo a possibilidade do perdão, não possibilidade, mas a realidade do perdão. E aí, queridos, ao seguir Cristo, a gente precisa compreender alguns movimentos que Ele vai fazer nesse relacionamento conosco. A primeira coisa que eu preciso ter consciência, se eu tenho Cristo na minha vida, é que quando você errar, aceite a correção de Cristo. Eu vou repetir, quando você errar, aceite a correção de Cristo. Mateus capítulo 26, dos 51 a 54, fala de uma experiência que Pedro teve com Jesus. E diz o seguinte: um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriria as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Qual era a situação aqui? Jesus tinha chamado os seus discípulos mais próximos para orar, mas Judas tinha traído Jesus e estava trazendo os seus inimigos. Ao ver aquela cena, o que é que Pedro faz? Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado. E o que é que Jesus faz? Jesus fala assim: Pedro, está tudo errado. Em primeiro lugar, você não deve ferir ninguém, porque Pedro, da mesma maneira como você fere, você vai ser ferido. Não é assim que a gente age no reino. Não é assim que a gente age como discípulo. Não é ferindo pessoas, não é machucando pessoas. Não é assim que o reino de Deus avança. E o que é que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo pega a orelha daquele homem, coloca no lugar e faz um milagre impressionante. Porque naturalmente todo milagre é impressionante, mas tem alguns que nos chamam mais atenção. E o nível de incredulidade daquele povo é tão grande, que mesmo vendo Jesus fazer um milagre tão impressionante, eles não percebem ou não aceitam Jesus como o Senhor da vida deles. Mas o destaque aqui é Pedro. Pedro errou. E Pedro não só errou essa vez, Pedro também errou outras vezes. Porque apesar de ter Cristo na nossa vida, a gente erra, a gente falha, a gente peca. A gente faz coisas que não deveríamos fazer. E o próprio Jesus, certa vez, com uma mulher adúltera no meio de um grande número de pessoas querendo apedrejá-la, Jesus pergunta para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
O que Jesus está nos ensinando? Queridos, o problema não é pecar. O maior problema não é pecar. O maior problema é não se arrepender do seu pecado. Porque pecar acontece. Não deveria acontecer. Uma pessoa que anda em santidade, que já recebeu Cristo como Senhor, deveria fugir do pecado, fugir das tentações. Só que pecamos, assim como Pedro, erramos, fazemos o que não deveria fazer, falamos o que não deveríamos falar, nos aliançamos com pessoas que não deveríamos nos aliançar, frequentamos ambientes que não deveríamos frequentar, e tudo isso vai meio que impregnando na nossa vida uma carnalidade. Mas ao ver o erro de Pedro, Jesus não disse assim: não, eu sei como Pedro é, ele é carnal, Pedro é assim mesmo. Não, Jesus não faz isso. Ao contrário, todas as vezes que Pedro errava, Jesus corrigia Pedro. Pedro, não é assim. Às vezes é isso que nós precisamos fazer, principalmente com os nossos filhos. Um dia desse eu vi um vídeo de um menino batendo na cara da mãe, e ela dizendo assim: não faça isso. Mas assim, não, minha filha, você tem que ser mais firme com essa criança. Se você erra, se você peca, se você errou, se você pecou, se você se encontra assim, Deus está te chamando hoje para que você possa corrigir a sua vida. E não é somente ouvir uma palavra de correção, mas é aceitar a correção. É reconhecer que precisa ajustar a vida. É reconhecer que não pode mais caminhar do seu jeito. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, não é mais do seu jeito, agora é do meu jeito. Não é mais segundo a sua vontade, agora é segundo a minha vontade. A minha vontade é: você não deveria ter feito isso. Frequentemente eu vejo pessoas dizendo assim: ah, porque a minha família é assim, ah, porque eu sou assim. Se você é assim, mas você entregou sua vida a Jesus, você não deve mais agir assim. Você é uma nova criatura. E a palavra do Senhor diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, uma vida nova se fez. Então, se uma vida nova se fez, eu não posso mais me caracterizar com a vida antiga. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, isso aí caracteriza o Pedro de antigamente, mas não o Pedro de hoje. E deixa eu dizer um negócio para você, Pedro. Eu poderia orar e Deus mandaria agora um número infinito de anjos, de seres celestiais que iriam me proteger, mas o que eu estou vivendo, Pedro, é um propósito de Deus. Escute uma coisa: às vezes Deus está realizando um propósito da sua vida, mas você está lutando e agindo de maneira carnal. Escute uma coisa: essa não é mais a sua natureza. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, e Deus te trouxe hoje para dizer isso para você. Não importa o que você fez, não importa como você fez, não importa a aliança que você fez, não importa por onde você andou, Jesus Cristo está dizendo para você o seguinte: não deveria ter feito isso, não deveria ter andado em determinado lugar, não deveria ter aliançado, não deveria ter pensado sobre isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você errou, aceita a correção do Senhor, mude de vida. A segunda coisa que a gente aprende com a presença de Cristo em nossas vidas é que quando você estiver afundando, ou seja, quando tudo estiver no limite, aceite a ajuda de Cristo. Porque as circunstâncias o sentimento que nós temos é que nós estamos sufocando. Mateus capítulo 14, verso 28 ao 31, uma outra experiência de Pedro, diz:
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, sobre a água, e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, por mais próximo que eu esteja de Cristo, por mais ousado muitas vezes que eu queira ser, às vezes eu vou enfraquecer a fé. Às vezes eu vou viver uma vida e olhar para coisas que vão desfalecer a minha fé. Quando Pedro olhou aquela agitação das águas, ele pensou assim: eu vou morrer aqui, essas águas vão me cobrir. E ele começou a afundar, mas ele dá um grito e ele diz: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. E tem muita gente que está afundando na vida, mas não dá um grito de socorro. Tem gente que está vendo, está no limite das suas forças, mas continua com um orgulho que só agrada ao inimigo. Não consegue dizer: me ajuda, não consegue dizer: olha, me ajude a salvar a minha relação com Deus, me ajuda a salvar a minha família, me ajude a salvar. Não sabe gritar, não sabe pedir ajuda, internaliza tudo. E vai internalizando, e vai sufocando, até não aguentar mais. Já pensou? Pedro tinha esse jeito, pelo menos na minha leitura de um cara meio grosseirão, mas Pedro era inteligente. Porque ao perceber que dele não teria mais condições de sair daquela circunstância, ele pede ajuda. E eu quero dizer para você que Jesus sabe que você está sufocando. Jesus sabe que você está chegando no fundo do poço, mas Jesus está esperando você dizer: Senhor, me ajuda. Jesus está esperando que você deixe de ser orgulhoso, deixe de ser orgulhosa, porque a prepotência não é um comportamento de um filho, de uma filha de Deus. Ao contrário, o que encanta o coração do Senhor é a humildade. Ele diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu lembro da pastora, esqueci o nome dela agora, a esposa do pastor Ibe. Como? Andréia. Ela nasceu em Santarém. E ela diz que decorou esse versículo e a aplicação dele da seguinte maneira. Ela diz que os pescadores, quando eles vão empurrar os barcos, eles colocam uma graxa. E aí quando eles colocam uma graxa, quando ele vai tirando, essa graxa, ela passa por cima de uma tábua, e aí os barcos, eles, apesar daquela areia em cima daquela graxa, ele consegue deslizar. Ela diz: olha, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça, dá graxa. A vida é mais leve com os humildes. Pergunta que eu vou fazer para você assim: você vai sufocar sem pedir ajuda? Tem certeza que você quer continuar lutando sozinho? Porque Pedro estava próximo de Jesus, mas se Pedro não tivesse clamado, ele iria sufocar, ele iria afundar.
porque a fé dele não era suficiente, ou não foi suficiente, para trilhar todo o caminho até Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus pega na mão de Pedro e fala assim: Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por que você teve uma fé pequena, Pedro? Então escute uma coisa: você não precisa morrer sufocado com seus erros. Você não precisa morrer afundando nessa vida aqui. Aceite a ajuda de Jesus. Aceite a mão do Senhor estendendo para tirar você dessa circunstância. Você vai deixar chegar no fundo do poço? Você vai deixar a tristeza se transformar em uma depressão? Você vai permitir que a depressão te leve a pensamentos suicidas? Ou você vai fazer igual a Pedro: Senhor, socorre-me? Porque assim como Jesus estendeu a mão para tirar Pedro ali, o Senhor tem levantado um exército de homens e mulheres com as mãos estendidas nessa igreja para dizer assim: eu quero te ajudar. Eu quero te apresentar Jesus. Eu quero te contar meu testemunho. Eu quero falar de um Deus que faz e surpreende. Queridos, Deus Ele é especialista em nos tirar do fundo do poço e fazer igual fez com Pedro, e colocar em um lugar seguro. Mas se você for orgulhoso, você não vai sair de onde você está. Terceiro ponto é que quando a presença de Cristo está em nossas vidas, quando tudo estiver dando errado, aceite recomeçar com Cristo. Você fala assim: pastor, o Senhor já me corrigiu e eu errei de novo. Pastor, eu já cheguei no fundo do poço, o Senhor estendeu a mão para mim e eu errei de novo. Pastor, está dando tudo errado na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Você está diante de um Deus misericordioso. João capítulo 21, versículo 15, uma outra experiência que Pedro teve com Jesus. Diz que, João 21, 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Pedro estava talvez triste e decepcionado com a vida de discípulo. Talvez Pedro pensou assim: não, eu vou seguir Jesus e a gente vai ter anos aqui. Só que a Bíblia diz que Jesus teve um ministério, os estudiosos dizem que de 3 anos. A impressão que dá assim, é que quando a coisa começou a ficar boa, Jesus teve que partir para que eles pudessem dar continuidade. E possivelmente aquilo ali, de alguma maneira, afetou Pedro, e Pedro recebeu aquilo de maneira negativa. E no capítulo 21 do livro de João, no início ele fala assim: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos com você. Ou seja, Pedro está dizendo assim: olha, há 3 anos atrás eu deixei de pescar para seguir Jesus, mas agora eu vou fazer o que eu fiz há 3 anos atrás. Vou voltar a pescar, vou abandonar esse negócio de seguir Jesus. Às vezes uma decepção da nossa vida nos desestimula de tal maneira que a vontade que a gente tem às vezes é assim: eu vou abandonar isso, eu não quero mais esse negócio de seguir Jesus. Você sabe que você está onde está por causa dos seus erros, mas você diz assim: não, você quer jogar a conta para Jesus. Você quer jogar a conta para Deus. Você diz assim: não, o Senhor não fez nada.
O Senhor poderia ter feito alguma coisa e não fez. Talvez aquele sentimento de Pedro: não, o Senhor não vai morrer não. Se o Senhor vai morrer, eu vou morrer com o Senhor. Só que Pedro, ele volta e ele não pega nada de novo. Mas Jesus faz com que ele tenha a mesma experiência que ele teve lá atrás. E mais, ao chegar à praia, Jesus já tinha comida pronta para eles. Porque Jesus, ele é especialista em preparar um ambiente da reconciliação. Às vezes a gente vai conversar com alguém, né? Tem uma conversa séria para ter. E às vezes é uma conversa difícil. A gente pensa assim: então como é que eu vou falar, tal. E a gente já vai com aquela tensão. Não, Jesus não faz isso. Jesus prepara um ambiente. Porque o ambiente que Jesus prepara não é para te condenar, é para te restaurar. Ele prepara um ambiente, ele prepara um cenário. E ele faz uma pergunta assim: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me ama, Pedro? Você me ama mais do que esses outros aqui, Pedro? Pedro fala assim: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala assim: Pedro, se você me ama, Pedro, volte a ser quem você era. Pedro, assuma essa identidade de discípulo. Aliás, você agora vai ser um apóstolo. Você agora vai ser um propagador da palavra, Pedro. Então cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, Pedro. Faça o que você tem que fazer. Você não me ama, Pedro? Então, escute uma coisa. Eu sei que você tomou decisões erradas, eu sei que você fez coisas erradas, mas eu quero dizer para você, Pedro, que não é daqui para trás, é daqui para frente. Deus está nos falando que Ele não está preocupado com o que passou. Se você confessar, Ele te perdoa. Ele está querendo e Ele está interessado daqui para frente. É quem você vai ser a partir de hoje. É as decisões e as escolhas que você vai tomar a partir de hoje. É o compromisso que você vai ter com Ele a partir de hoje. Porque andar com Cristo, queridos, é um constante recomeço. E o Senhor é especialista em recomeçar, em nos ajudar a recomeçar. Outra vez. Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, é possível recomeçar, Pedro. Pedro, eu sei que você cortou a orelha lá atrás. Pedro, eu sei quem é você, é aquele que disse que vinha até a minha presença e começou a afundar. Pedro, eu sei quem é você. Você é aquele que me negou, Pedro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você me ama, você está declarando agora diante de mim que está arrependido por aquilo que fez. E eu quero recomeçar de novo com você. Talvez você diga assim: pastor, o que eu preciso hoje é de um recomeço. É isso que eu preciso hoje. Eu quero dizer para você, querido, que talvez esse ano de 2023 para você é o ano do recomeço. Talvez você está iniciando o ano não como você imaginava que iria iniciar. Talvez você está iniciando um ano mais triste. Talvez você está iniciando o ano com medo. Talvez você está iniciando o ano com crise de ansiedade. Talvez você está iniciando o ano com um sentimento de pecado. Mas eu quero dizer para você o seguinte: que a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Cristo que está contigo, o Cristo que está aqui nessa noite, talvez Ele já te corrigiu algumas vezes. Talvez Ele, de alguma maneira, já corrigiu em uma área que doeu. Talvez o Cristo que está aqui, não somente Ele corrigiu um pecado, ou Ele te apontou um pecado, mas o Cristo que está aqui, Ele está dizendo para você o seguinte: eu sei quem você é, e Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele está dizendo assim:
Mauro, eu vim aqui para dizer para você o seguinte: que se você se arrepender dos seus pecados, nós podemos recomeçar. E sabe o que é interessante? Que ele não recomeça puxando Pedro para trás. Ele recomeça promovendo Pedro. Ele recomeça assim: Pedro, vamos começar tudo de novo, porque você fez isso e aquilo. Não, ele diz assim: Pedro, você quer mudar? Você está firmando esse compromisso? Então, a partir de hoje, você será um apóstolo, Pedro. Você apacentará as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus te trouxe aqui para dizer que ama a sua vida, para dizer que perdoa os seus pecados e para dizer que é possível recomeçar.